E hoje eu preciso de falar pra você como que eu superei esse grande obstáculo que aconteceu na minha vida. Eu preciso dizer pra vocês que não foi fácil. Foi um dos momentos mais tenebrosos, mais escuros, um dos momentos mais em que por muitas vezes eu cheguei a acreditar que o Senhor não existisse. Porque a dor era imensa, a dor era grande, era terrível. E no meio desse processo eu preciso ensinar, eu preciso de falar para vocês, porque nada é nosso. Tudo é do Senhor, nada que nós temos, nada é nosso. E eu fui compreender isso depois de muito o Senhor me pedir e insistir para que eu lesse a Bíblia. E eu falava, eu não tenho força. Não tenho força de ler a Bíblia, de meditar sobre as coisas. Eu abria a Bíblia para ler e eu não entendia. E ali eu falava, para que eu vou ler a Bíblia se eu não entendo? E, amados, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. E eu comecei a ler a Bíblia. E vocês lembram do menino que foi colocado na cestinha, que foi levado no rio, Moisés? Que ali a filha do faraó pegou aquele menino como sendo seu e o criou de uma maneira muito especial. Esse mesmo Moisés, gente, esse mesmo Moisés atravessou o povo por 40 anos. 40 anos, ele serviu ao Senhor levando o povo para a terra prometida. E ali, quando chegou no monte que ele avistou a terra prometida, o Senhor disse para ele: Moisés, daqui você não passa, daqui você não entra. Sua missão termina aqui. Ele morreu no monte, gente, avistando a terra prometida, a terra que o Senhor jurou aos seus pais, a terra que emana leite e mel. E ele, ali naquele monte, o Senhor o recolheu, o Senhor o levou. E isso impactou muito a minha vida. E eu fiquei pensando, mas como Deus pôde fazer isso? O Senhor levar ele e ele não vê. Ele não vê a terra prometida, ele avistar, mas ele não entrar. E aí isso impactou muito a minha vida e eu comecei a entender o luto a partir daí. Que o Senhor nos trouxe nessa terra para uma única finalidade, uma única missão. Você decidir entre o bem e o mal. Senhor, o que eu quero? Te seguir, andar nos teus caminhos e estar ao seu lado ou não. Essa foi a nossa missão. Todos nós temos uma missão nessa terra. E muitas das vezes nós não compreendemos. E a dor de passar pelo luto é que quando o Senhor leva alguém, essa pessoa cumpriu a sua missão nessa terra. Essa pessoa agradou ao Senhor, essa pessoa fez algo e esteve com o Senhor. Então chegou a hora do Senhor levar. E para mim, amados, foi tão difícil de eu entender isso, de eu compreender que nada é nosso e que tudo é no tempo do Senhor. E eu queria muito falar para vocês sobre uma passagem muito linda que eu tenho familiar dentro da nossa casa. E eu tenho meu esposo, o pai dele faleceu quando ele tinha exatamente no dia do aniversário dele, 3 aninhos de idade. E a minha sogra, o Scooby tá com frio, e a minha sogra, ela tinha uma escadinha de filhos. Ela tinha o menor com 3 meses, ela tinha o meu esposo com 3 anos, e aí ela tinha a outra filha e o filho mais velho. E ela ficou numa situação desesperadora, situação do luto, onde ela perdeu o esposo. E com o passar do tempo, o Senhor preparou para ela um outro esposo. E esse homem, gente, ele veio na terra com uma simples missão: cuidar, amparar aqueles meninos. E foi tão linda a trajetória dele, assim, ele servia ao Senhor em outra denominação. E ali, amados, ele veio com o intuito de cuidar daquelas crianças, e ele cuidou. Ele não era um pai de abraçar, de beijar, de estar em constante agarrado a esses meninos, mas a função dele veio de não deixar faltar nada dentro de casa. E ali ele cumpriu esse papel lindamente, amados. E olha para vocês verem como que é as coisas. O menor, que esse que tinha 3 meses, ele cresceu, né? Cresceu, foi viver a vida. E aí, amados, olha para você ver, um dia nós já tínhamos 5 anos de comércio, de padaria. Meu esposo chamou ele para ser sócio em uma padaria. E ali, amados, olha para você ver como Deus faz as coisas tão bonitas. 5 anos depois que nós tínhamos a Pãozão em Paranapuã, nós, juntamente com ele, abrimos a Pãozão Jales. E ali ainda havia a pessoa que criou eles. E aí, amados, nós abrimos a padaria em outubro. Quando foi outubro? Passou outubro, novembro e dezembro. Gente, quando foi? Sei que foi exatos 2 meses. Em dezembro,
ele foi trabalhar, ele trabalhava na Fuga Couros, o Natalino. Muitos vão conhecer ele, porque era um servo de Deus, assim, uma pessoa muito abençoada na terra. E ele foi trabalhar e do nada ele deu um infarto fulminante e ele faleceu. Eu não recordo muito bem as datas, mas eu vi eles passarem por isso. Foi uma fase muito difícil. Ele faleceu com 50 anos. E ali, amados, a gente ficou vendo, sabe, depois do passar do tempo, hoje a gente consegue enxergar isso, que o Senhor levou ele, depois de ter cumprido uma missão, a missão de criar esses meninos, de não deixar faltar para eles o alimento. E ali a gente vê o quanto isso é sábio da parte do Senhor, porque no momentos em que estamos passando, nós não compreendemos, amados. Quando o Senhor levou a minha mãezinha, eu não compreendi. Eu não compreendi porque eu passei um dia lindo com ela, uma tarde tão gostosa, uma tarde que parecia que nada passava, uma tarde diferente. E quando foi de madrugada, eu vou contar isso pra vocês porque isso me marcou muito. E eu fiz ali comida, levei pro meu pai no hospital. A minha mãe sempre ia pro hospital, arrumava a medicação e depois ela voltava pra casa. Era hábito disso acontecer. Só que naquele dia ela tava muito feliz. Muito feliz. A minha mãezinha, ela conversava com todo mundo no hospital, ela conhecia todo mundo, ela falava para as pessoas, para as enfermeiras que entravam, essa é minha filha. E foi uma tarde tão gostosa, tão linda que nós passamos ali. Chegou a parte de comer ali à tarde, eu peguei um chá para ela quis um chá, eu peguei a bolacha, eu dei na boca dela e a gente foi conversando, sabe? E eu nunca, amados, esperava que naquele dia o Senhor fosse levar a minha mãezinha. Quando foi 4 horas, por volta das 4 horas da manhã, eu tive uma revelação, um sonho muito real, muito real. Naquele sonho, amados, eu vi um avião que decolaria, que estava indo para o céu, mas estava numa tempestade muito grande, muito tremenda. E aquela tempestade era tão forte, e eu olhei e vi aquele avião que ia decolar e eu falei, meu Deus, nesse avião só tinha um piloto. E eu falei, meu Deus, que pessoa doida, ela vai subir nessa turbulência. Meu Deus! E naquilo, amados, esse meu menino que acabou de vir aqui, eu tinha 2 piscinas muito grandes à minha frente. E esse avião decolando, eu olhando pro avião. Quando eu olhei pra piscina, esse meu menino que eu acabei de beijar aqui, o Nicolas, ele era bem pequeno, né? Assim, tinha 3 anos a menos, que agora em setembro faz 3 anos que o Senhor recolheu minha mãezinha. Eu vi ele virado numa das piscinas e morto. No que eu vi ele morto, eu comecei a me desesperar, a gritar. Nicolas, 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 e desesperadamente eu gritava por ele. E eu esqueci desse avião, amados. E aí eu acordei em pranto, assim, sabe, desesperada, gritando pelo Nicolas, né, assim. E eu levantei, fui pra cozinha beber uma água e eu falei, gente, mas era muito real, gente, o sonho era muito real, era nítido, eu não consigo esquecer desse sonho. E ali, por volta das 4 horas da manhã, que foi quando o Senhor estava recolhendo a minha mãe, e eu compreendi que naquele momento o Senhor levaria ela, e hoje eu consigo compreender que no meio de uma turbulência tão grande, gente, no meio de um momento tão difícil da minha vida, em que estávamos passando tanta prova, tanta angústia, tanta aflição, e o Senhor levou a minha mãe no meio daquela turbulência, e aquele avião sumiu, né? Hoje eu consigo entender que era ela, que o Senhor a recolheu para o seu reino de glória, e que chegou a hora, chegou o momento. E essa, amados, essa é a nossa função, essa é a nossa finalidade nessa terra. Chegará o dia em que o Senhor nos levará. E qual foi a nossa missão nessa terra? Seja num simples amar, de amar o próximo, que nem o meu sogro, né? Sogro, não posso contar como sogro, porque ele não é o pai dos meninos. Mas ele ajudou a criar esses meninos. Então, qual é a nossa função nessa terra? Para que estamos aqui? Qual é a nossa missão? O que vamos fazer? Então, amados, você que está aí abatido, triste, vivendo a perca, o luto, a dor, esse momento tão difícil, talvez agora você não compreenda. Mas lá na frente você vai saber o porquê o Senhor o levou. E hoje, amados, eu consigo entender que o último áudio da minha mãezinha foi num dia, conversando com ela, a última coisa que ela me pediu, eu ainda devo ter esse áudio, ela falou assim, filha, pede pro Senhor me dar paz. Ela estava tão cansada de viver, gente, porque na palavra do Senhor mesmo fala, 70, 80 anos, se você viver isso, é enfado e canseira da carne. E ali, amados, ela estava cansada de viver, foi uma mulher guerreira, batalhou muito na vida para crescer, para ter as coisas, e ali o Senhor levou ela no momento em que nós não compreendemos, mas ela pedia para o Senhor.
Então, ela não aceitaria ficar em cima de uma cama. E demorou muito para mim compreender isso, demorou muito para mim entender. E eu me revoltei contra o Senhor, porque tanta prova, porque tanta luta, Senhor, porque tanta coisa passando, mas há um tempo determinado por Deus para todas as coisas e nós precisamos compreender esse tempo. Tudo é do Senhor, tudo é dele, nada é nosso. Então, você que está vivendo luto, as pessoas que estão ao teu redor, elas precisam de você, elas precisam do seu carinho, elas precisam da sua comida. E no momento mais difícil da minha vida, que eu me fechei, que eu falei, o Senhor não está comigo, eu não acredito mais em Deus, por que Deus fez isso? E um dia, numa aflição muito grande, um irmão de Paranapuã mesmo, ele chegou e ele compreendeu a minha dor, ele falou, irmã, o Senhor não computa esses pensamentos ruins, porque o Senhor conhece a tua dor, Ele conhece o que você está passando. E o luto é uma das partes mais difíceis da vida, muito difícil. E o Senhor não computa isso, porque Ele conhece a tua dor. Às vezes os nossos pensamentos, nós não queremos pensar, mas pensamos em coisas tão terríveis, coisas tão tenebrosas que a gente nos desconhece, mas o Senhor não computa isso, porque Ele conhece o que você está passando, Ele conhece a tua dor, Ele já passou por isso. Deus já passou por isso, entendeu? Ele sabe o que você está passando. E quando Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para cumprir a sua missão na terra, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário para ser crucificado, que o Senhor expirou e faleceu, né? O Senhor faleceu ali na cruz. Então Deus passou por isso, Deus sentiu a dor da perda. E às vezes você fala, Ele não compreende. Ele compreende porque Ele passou por isso. Seu Filho, Jesus Cristo, que Ele mandou ao mundo para ser crucificado por amor da sua alma. Então, amados, é uma coisa que a gente não compreende, que a gente não entende. É um dos momentos mais difíceis da nossa vida, que no momento nós não encontramos apoio, nós nos revoltamos até contra quem nos criou. Mas com os passar dos dias, nós vamos entendendo e nós vamos entendendo também que nós temos uma missão, nem que for de amar o nosso próximos, os que estão dentro da nossa casa, porque se você não se levantar, eles vão adoecer também de te ver adoecendo, tá? Então, amados, a nossa única missão nessa terra, temos uma missão. E cada um tem a sua missão, e vai chegar o dia em que o Senhor nos buscará também. E temos que ter a certeza de que caminhamos com Ele, de que andamos com Ele, de que fizemos o melhor nessa terra e que Ele se agradou de tudo que nós fizemos. Então, você que está passando por esse momento, essa dor vai amenizar. Você nunca vai esquecer a pessoa que tanto te amou, que esteve ao seu lado. Você nunca vai esquecer essa pessoa, mas vai amenizar a dor. Talvez no momento parece que tem um buraco, um desespero, uma coisa terrível consumindo, mas com o tempo a gente vai entendendo que a missão dessa pessoa terminou. E que um dia a nossa também terminará. E que possamos estar preparados para a vinda de Cristo, que possamos estar prontos para quando Ele nos buscar, para quando formos conhecê-lo face a face, tá? Então é isso daí. Deus abençoe grandemente o seu dia. Um beijo no coração e continue. Continue. A sua batalha, a sua trajetória, a sua luta não terminou ainda. Você precisa levantar e caminhar em nome de Jesus. Amém. Né, meu filho?